Esse assunto é muito denso, muito profundo e é até difícil de nós entrarmos nele e falarmos, mas está disponível na sua Bíblia para você ler em casa, para meditar sozinho e ver que tudo fará sentido, ainda que aqui pareça confuso ou que não tenha relação um texto com o outro. Com o tempo, você meditando nisso, você vai conseguir perceber, porque a Bíblia não é contraditória, como muitos afirmam, mas para quem medita nas Escrituras, tudo é mais claro. Sempre existiu falsos profetas no meio do povo. Então vamos ver aqui o que o apóstolo está falando para Timóteo advertir que não ensine outro ensinamento. Veja aqui que o falso ensinamento de Deus vai produzir mais questões do que edificação que consiste na fé. Então este é um ponto para observarmos. Olha, e o que acontece? Eles querem ser doutores da lei, acabam por produzir mais questões. Ora, o fim do mandamento de Deus, desde o princípio, é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Algumas pessoas se desviaram desta fé, desta boa consciência, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutor da lei, onde diz que expressamente o Espírito diz que nos últimos tempos, essa é a profecia, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina dos demônios. Eu sei que você já sabe disso, já ouviu isso, mas você não consegue identificar espíritos enganadores agindo em alguns pregadores que você considera muito. E a seu tempo você vai conseguir perceber, o Espírito de Deus vai testificar em você que essas pessoas não estão seguindo o Espírito da verdade. Elas estão dando ouvido a outros espíritos enganadores ou ao seu próprio coração. Mas não venha pensar que eu estou aqui condenando alguém, porque há esperança, Deus quer que todos se arrependam. E esses que são mestres, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque Deus disse que aqueles que querem ser mestres serão mais cobrados. Bom, não me alongando mais, vamos ler. Se alguém ensina alguma outra doutrina, olha como é muito sério, e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa é soberba e nada sabe, mas delira acerca de questões. Veja bem, não sou eu que estou dizendo. Por quê? Porque geralmente essas pessoas estão envolvidas com um interesse, com ganho, prêmio. Você vai ver isso em todas as escrituras. Aparta-se dos tais. Esse é o nosso conselho que temos que seguir. Nos apartar destas pessoas e estão privados da verdade. Isso eles não reconhecem. Mas você vai reconhecer e se apartar deles. E não era só o apóstolo Paulo que pregava desse jeito. O apóstolo Pedro, Judas, vai ver também nos profetas, e eu vou mostrar aqui Ezequiel, e muitos outros. Agora, olha aqui o que o apóstolo Pedro diz. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas. As pessoas não reconhecem o que é palavra fingida. Olha, sobre os quais já de largo tempo não se tardia a sentença e a sua perdição não dormita. As pessoas rejeitam essa profecia, essa sentença de condenação. Por isso perdem o temor de Deus. Olha, aqui diz que Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra. Deus livrou o justo Ló, porque este justo, habitando entre eles, Ló, ele afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Nós sofremos por ver eles enganando as pessoas, esses lobos em pele de cordeiro. Se você sofre, mas não sabe por quê, o motivo pode ser esse. Porque você está dando ouvidos a lobos que prometem para você alguma coisa boa em nome de Deus. Você fica esperando naquela palavra se cumpra, mas não é, e você se decepciona. E as músicas deles cooperam para você se sentir mais assim. Mas depois tudo desaba, desmorona. E você vai ver isso aqui. Sabe por quê? Eles prometem as coisas, mas a palavra diz que eles são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento. Eles estão ali prometendo saciar tua sede, mas essa sede nunca é saciada. Existe uma condenação se essas pessoas continuarem assim. E o motivo de Deus estar aqui vindo falar é porque Deus quer que eles se arrependam. Olha, você vai conseguir identificá-los. Eles falam coisas muito arrogantes de vaidade. Eles engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Concupiscências da carne inclui esse engano, que a pessoa dá ouvidos à voz do seu próprio coração. E eles acabam engodando essas pessoas.
essas pessoas estavam se afastando dos que andam em erro, ou seja, elas estavam vindo para Cristo. Mas aí encontrou esses mestres que se colocam na frente de Deus, em nome de Deus. Mas se você sofre vendo as injustiças, saiba que uma hora Deus virá fazer a justiça, recompensar cada um segundo as suas obras. Deus vai livrar aqueles que, como Ló, estavam sofrendo e sendo aflitos por causa de tanta injustiça. Então Jesus vai voltar e cumprir, ainda que alguns a tenham por tardia, porque, na verdade, Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E conhecer os tempos, a época certa que Jesus volta e a forma como nós devemos agir diante disto é importante, ainda que algumas pessoas achem que não é importante, porque Judas ele sentiu necessidade de nos exortar a batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor Jesus Cristo. Aqui, ele está dizendo que homens ímpios convertem em dissolução a graça de Deus. Você já ouviu falar, né? Que Deus ensina aquilo que é bom através de várias maneiras e todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma dissolução. É a graça dele que está diluída em várias mentiras. Agora, também tem dentro da igreja aqueles que estão também misturando o verdadeiro ensino com falsos ensinos. Eles estão negando a Deus também, apesar de que eles não reconhecem isso. Eles dizem que eles estão com Deus, mas não é só isso que torna eles pessoas coerentes com a verdade completa. E você vê o nosso Senhor Jesus corrigindo as igrejas, apontando coisas positivas e coisas negativas. Que Deus concordava e que não concordava que aquelas igrejas estavam fazendo, que elas poderiam perder o lugar delas se elas não se arrependessem. O comportamento que eles têm vai dizer muito, ou seja, se eles estão realmente entendendo a verdadeira fé, ou se eles estão com um entendimento corrupto, se eles já se entregaram à vaidade, se eles já estão agindo com interesse e soberba. Então veja que há necessidade de nós batalharmos pela fé, que de uma vez por todas foi dada a nós que cremos. Eles dizem que creem também, mas eles estão profetizando do próprio coração. Veja que os apóstolos estavam falando destas palavras que estão aqui em Ezequiel e que estão também nos outros profetas, porque as palavras de Deus não mentem, elas também apontam para até o período do fim. E aqui Deus diz para Ezequiel, filho do homem, olha, ele disse, profetiza contra os profetas, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Esses falsos profetas, eles não se preocupam em consertar e edificar a casa de Deus. Lembra que nós vimos lá que eles produzem questões que mais promovem contendas do que edificação pela fé da casa de Deus? Então Deus quer que eles estejam lá reparando as brechas para estarem na peleja no dia do Senhor, os verdadeiros profetas de Deus. Essa seria a função deles. Então veja que aqui já aponta para o dia do Senhor, que haverá uma peleja. Então, eles veem vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Essas profecias que eles falam que o Senhor disse, quando o Senhor não disse, não estão ligadas à peleja no dia do Senhor. Ou elas estão distorcendo esta verdade. Veja bem. A mão de Deus será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão. A congregação é o momento que todos vão se reunir. Os mortos ressuscitados primeiro e os arrebatados em Cristo, quando ele vier. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal. Então é isso que estão fazendo. Eles estão tampando o sol com a peneira. Então eles querem enganar, trazendo uma falsa realidade, dizendo que há paz, que haverá paz. E quem está fazendo isso são os profetas falsos da casa de Israel. E isso você entende tanto os segundo a carne, que fazem essas falsas profecias, por exemplo, querendo construir o terceiro templo, e vários outros exemplos. E também tem os cristãos, que também tem falsos profetas nesse meio, dizendo, por exemplo, que Deus vai arrebatar esse povo escondido, que eles não vão passar pela perseguição do anticristo. E, na verdade, não há
haverá paz, eles precisam estar fortalecidos com a palavra de Deus, com a verdade, para eles estarem prontos com toda a armadura para aquele dia mau. Veja aqui que está falando de um vento tempestuoso, que Deus enviará uma grande pancada de chuva na ira dele e grandes pedras de saraiva, mostrando aqui que esta é a sentença, a condenação que vai se cumprir na vinda de Cristo. E que aquela parede, aquele muro que eles disfarçaram, dizendo que era paz, paz em volta de Jerusalém, paz em volta da igreja, aqueles que guardam a palavra dele, Deus livrará. Mas alguns vão ser mortos, como diz que o anticristo matará alguns. Isso não é sofrer a ira de Deus. A ira de Deus é o fogo eterno. Então eles estão disfarçando, dizendo que haverá paz. Assim, diz o Senhor, cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam de cal não adubada, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Aqueles que disfarçaram, que disseram, nenhum mal vai acontecer. Quem são eles? Os profetas de Israel, que profetizam de Jerusalém, e veem para ela visão de paz, não havendo paz. Diz o Senhor, Deus quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Deus não se contradiz. Ele vai salvar todos os homens, principalmente os fiéis, que se sentiram afligidos pela injustiça e permanecem na verdade. E como a gente viu Jesus alertando as igrejas para abandonar a doutrina de Jezabel, dos Nicolaitas, perseverar até o fim. Lá em Apocalipse, a gente vê aqui em Ezequiel essa promessa do pastor que vem buscar o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Esse dia de nuvens e de escuridão também da vinda, da volta dele no final, que também profetizaram Joel, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Isso mostra aqui que no dia próximo à volta do Senhor, as ovelhas estarão dispersas, principalmente por causa dos falsos pastores que não apacentam as ovelhas, mas apacentam a si mesmos. São os tais falsos profetas também que promovem o engano na casa de Deus. Isso faz com que muitas ovelhas fiquem doentes, como também está no Novo Testamento, que há muitos doentes no nosso meio. Essas doutrinas várias estranhas é uma forma de provar os corações das pessoas que querem conhecer a verdade, ou se elas vão mesmo endurecer o seu coração, preferirem ao pecado, suas próprias consciências carnais, paixões, preferir o engano, que é do espírito do anticristo que já está no mundo, operando o ministério da iniquidade, que é contra o mistério de Cristo. A igreja de Tiatira tolera a Jezabel, que é uma doutrina de demônios. Esses são alguns exemplos de várias doutrinas estranhas para as quais as igrejas já estavam e ainda estão dando ouvidos, porque há certos indivíduos que se introduziram ensinando heresias, como nós podemos ver nesses textos, e nós vamos ver em diversos outros textos das Escrituras Sagradas, falando sobre esta condenação que está preparada para os que mentem e fraudulam a palavra de Deus. Se a igreja não estiver atenta, ela pode cair nestas ciladas de Satanás. Mas o pastor virá buscar o seu rebanho, fortalecer as ovelhas enfermas por conta das ovelhas gordas que danificavam o pasto, fraudulando a palavra de Deus, porque essas ovelhas gordas e fortes serão destruídas. Mas a perdida Deus virá buscar, a desgarrada tornará a trazer. Então, sim, pessoas sofrem muito por causa do engano dos falsos profetas e também por causa dos falsos pastores que não apacentam o rebanho, somente a si mesmos. Mas o Senhor Jesus vai fazer justiça.
punindo os falsos profetas, como vimos nas profecias, e livrando como livrou Ló e guardou a Noé.